Óculos noturnos demoníacos. Sendo sincero, uma das últimas coisas que pensei quando entrei no escritório de recrutamento foi o quanto os militares gostam de fazer tudo à noite. De alguma forma, estávamos sempre acordando muito cedo e indo dormir muito tarde. Nunca me dei ao trabalho de procurar o significado da palavra réveillé, mas deve ser uma palavra francesa para acordar. Ainda estava completamente escuro lá fora, mas andar no escuro geralmente faz você esbarrar em tudo, então, pelo menos quando a selva não era densa demais, sempre usávamos nossos equipamentos de visão noturna, os famosos NODs, ou NVGs, Night Vision Goggles. Lembro da primeira vez que usei óculos de visão noturna. Foi empolgante, mas exigiu uma certa adaptação. Tudo fica esverdeado, e a imagem que você vê é meio granulada. Não é exatamente nítida. Costumávamos usar apenas uma lente sobre o olho que não era o dominante para tiro, deixando o outro olho livre. E se a luz estivesse presente, geralmente dava para enxergar bem à noite. Com o tempo, o seu cérebro se adapta. Ele mistura a imagem verde de um olho com o que o outro consegue ver, se houver luz suficiente. Mas depois de passar várias horas olhando por aquela lente, é estranho. Não é uma forma normal de enxergar o mundo. Não fomos feitos para ver no escuro dessa maneira. E é o mundo real que você está vendo, não um videogame mal renderizado, embora pareça exatamente isso. Isso pode pregar peças na sua mente. Você começa a ver coisas e não consegue dizer se são alucinações ou não. Mas os óculos de visão noturna que usamos hoje são o resultado de décadas de testes e desenvolvimento. 50 anos atrás, no Vietnã, os soldados usavam modelos diferentes, experimentais. E ao que parece, um desses primeiros modelos não usava luz verde, mas vermelha, e incorporava uma substância chamada dianina. Curiosamente, essa substância tinha sido usada em experimentos cujo objetivo era provar cientificamente que os seres humanos emitem uma espécie de aura de luz visível. De acordo com um relato de um veterano do Vietnã ao seu filho, a combinação desses elementos teve um efeito aterrorizante sobre os soldados que usaram esses óculos experimentais. Aparentemente, eles começaram a ver coisas que olhos humanos jamais deveriam ver. A história dos óculos noturnos demoníacos. A névoa à sua frente lhe oferece uma escolha: atravessá-la ou recuar. Além dela, existem histórias que desafiam toda a explicação e confrontam aquilo que consideramos real. É um vazio entre realidade e impossibilidade, entre fato e superstição. Somente você pode decidir em que acreditar ao atravessar o que chamamos de o nevoeiro. Gaiola invisível. Recentemente, vi uma imagem de um pássaro dentro de uma gaiola. Só que a gaiola tinha apenas 2 barras na frente e o pássaro olhava para fora, aparentemente se sentindo preso, mesmo que a parte de trás da gaiola estivesse completamente aberta. Ele poderia sair a qualquer momento, mas não o fazia. Aquilo me lembrou de mim mesmo e tive que rir. Não existe nada mais libertador do que estar confortável com quem você é. Permitir-se cometer erros, aprender com eles, ser vulnerável e honesto com as pessoas ao seu redor. Mas para muitos de nós, isso não é natural, e comigo não era diferente. Durante a maior parte da minha vida, parece que fiz um esforço consciente para me apresentar de uma certa forma para todos, especialmente enquanto estive nas Forças Armadas. Mas isso é exaustivo e totalmente desnecessário. Já ouviu falar em mudança de paradigma? Pois bem, essa mudança só aconteceu comigo quando percebi que o verdadeiro problema era a conversa interna que eu tinha comigo mesmo todos os dias. Chamando os espíritos. Amigos, sejam bem-vindos. Hoje nos reunimos neste momento especial para estender a mão através do véu e abrir uma porta para o invisível. Os espíritos caminham entre nós, esperando o momento certo para falar.
Peço a cada um de vocês que entre em silêncio, acalmando os pensamentos e focando o coração na energia presente nesta sala. Sem truques de salão. Silêncio. Deixem que as vozes dos vivos se calem para que o espírito de Carles se manifeste. Ele está próximo. Não pode ser. Carles, se estiver conosco, estamos prontos para ouvir. Fale conosco de sua maneira, com uma batida ou um sussurro, e levaremos sua voz para a luz. As Irmãs Fox e o nascimento do espiritualismo. Por volta de meados do século XIX, o mundo ocidental estava imerso no chamado movimento espiritualista. O espiritualismo, um fenômeno social e religioso, é amplamente reconhecido como tendo começado na pequena cidade de Hydesville, Nova York, em 1848. Quando duas jovens, Maggie e Kate Fox, fizeram uma revelação surpreendente. Segundo elas, a casa onde moravam era habitada pelo espírito de um homem assassinado ali há muito tempo. Como sabiam disso? Porque afirmavam estar se comunicando diretamente com ele. A casa já era tida como mal-assombrada quando se mudaram, pelo menos era o que os vizinhos diziam. Mas quando as irmãs começaram a ouvir batidas e sons estranhos, os rumores pareceram se confirmar. Kate Fox então convidou o espírito a repetir o som de seus estalos de dedo e conseguiu estabelecer uma forma de comunicação. Fazendo perguntas ao espírito, descobriram que ele se chamava Charles B. Rosner, um vendedor ambulante de 31 anos, assassinado por dinheiro e enterrado sobre a casa. Naturalmente, as afirmações soaram absurdas para muitos, mas quando os vizinhos também começaram a ouvir as batidas, a história ganhou força. Diziam que haviam encontrado fragmentos de cabelos e ossos durante escavações sob a casa. Embora investigações posteriores tenham declarado que tais provas eram inconclusivas ou até forjadas. De qualquer forma, a história atraiu enorme atenção por toda a América do Norte e Europa. Quando chegaram à maioridade, as irmãs Fox já eram celebridades como médiums e passaram a se apresentar em público com espetáculos espiritualistas que cativavam o público. Sua irmã mais velha, Leah, passou a gerenciar suas carreiras. Anos depois, em 1888, Maggie confessou que tudo havia sido uma farsa. Os sons eram apenas estalos de suas juntas, mas nem isso freou o crescimento do interesse por espiritualismo. O homem que quis enxergar o invisível. Também existiam dispositivos eletrônicos, muitos deles criados para medir coisas que os olhos humanos não conseguem ver, especialmente perturbações no campo eletromagnético. Aparelhos como medidores de EMF, galvanômetros, ditafones e amplificadores de som. Mas havia um padrão. Com exceção das câmeras, cujas fotos precisavam ser reveladas, a maioria desses dispositivos era voltado mais para os ouvidos do que para os olhos. Um homem chamado Walter John Kuhner mudaria isso em breve. Ele queria criar um dispositivo capaz de visualizar algo que a maioria das pessoas nem acreditava que existia. Walter Kuhner e o Hospital St. Thomas. Em meados do século XIX, era comum encontrar Walter caminhando em direção ao Hospital St. Thomas, em Londres, onde atuava como chefe do setor de eletroterapia. De 1879 a 1893, seus tratamentos eletroterapêuticos estavam na vanguarda da medicina. Seus diversos artigos científicos enriqueceram o meio acadêmico, e ele se tornou membro do Royal College of Physicians em 1883, um marco em sua carreira. Talvez por suas credenciais médicas, Kuhner nunca foi considerado um crente fervoroso em assuntos sobrenaturais. Pouco se sabe sobre suas crenças religiosas, mas é certo que ele tinha alguma opinião sobre o tema. Como especialista em eletricidade médica, Walter dizia que o fato de algo não ser visível aos olhos humanos não significa que não exista. Sua profissão envolvia direcionar correntes elétricas, uma forma invisível de energia, ao corpo humano. A influência de Reichenbach. Lendo as obras do Dr. Carl Ludwig von Reichenbach, renomado químico, geólogo e filósofo, Kuhner ficou fascinado com a possível existência de campos de energia naturais. Segundo Reichenbach, essa força, chamada de força pódica, emanava de todos os seres vivos como uma espécie de brilho vital, influenciado pelas emoções e pela saúde da pessoa. Embora invisível para a maioria,
Reichenbach acreditava que algumas pessoas podiam percebê-la, treinando seus olhos ou manipulando sua própria energia através de ímãs e correntes elétricas. Apesar de Reichenbach misturar misticismo com ciência, Kuhner viu valor em suas ideias. A medicina moderna já sabia que o corpo humano é movido por eletricidade. Então, Kuhner achou razoável pensar que essa energia também pudesse irradiar para fora do corpo, como Reichenbach sugeria. Eventualmente, Kuhner ficou convencido que a força ódica podia ser uma manifestação física e observável de energia eletromagnética, emanando do corpo humano. Mas ele fazia questão de diferenciar seu trabalho do espiritualismo. Essa energia era um fenômeno científico, não espiritual. A criação dos filtros Kuhner. Se conseguisse tornar esses campos visíveis ao olho humano, Kuhner acreditava que poderiam aprender muito mais sobre o corpo, quem sabe até diagnosticar doenças com mais precisão. No final de sua carreira em St. Thomas, começou a pesquisar como visualizar o que chamava de atmosfera humana. No início, seguiu os métodos sugeridos por Reichenbach, usando ímãs e eletricidade, mas sem resultados mensuráveis. Então, mudou de abordagem e finalmente descobriu algo que funcionava. Através de tentativas e erros, desenvolveu um dispositivo chamado filtros Kuhner, lâminas de vidro tratadas com corantes e substâncias químicas que filtravam certos comprimentos de onda da luz. A ideia era simples. Com o filtro certo, talvez fosse possível enxergar a aura humana. O grande avanço veio quando usou uma substância chamada dianina, derivada do carvão. Ao ser aplicada nas lâminas de dianina, tinha um efeito singular na luz. Amplificava partes do espectro de cores invisíveis ao olho humano. Na época, dianina era usada para sensibilizar placas fotográficas à luz infravermelha. Produtos químicos como amônia eram adicionados para modificar a sensibilidade. As aplicações iam desde química analítica até astronomia e a detecção de compostos fluorescentes. A luz infravermelha permitia imagens muito mais brilhantes do céu noturno. Kuhner foi um dos raros cientistas que usaram a dianina em estudos médicos. E ao olhar por essas lâminas, agora com tonalidade azul escuro, os resultados foram impressionantes. A visão da aura. A dianina fazia com que a forma humana aparecesse como uma sombra preta sem detalhes, mas a tela azul revelava uma emanação brilhante que irradiava a alguns centímetros do corpo. Kuhner estava convencido de que aquilo era a força ódica, o campo de energia natural, ou aura, como ele passou a chamar. Mais tarde, ele aplicou a dianina em lentes e construiu óculos especiais, estudando detalhadamente essas emanações. Suas observações formaram a base do livro A Atmosfera Humana, a aura tornada visível com o auxílio de filtros químicos, publicado em 1911. Nessa obra, ele descreve a aura em 3 camadas distintas: a aura interna, a aura externa e o duplo etérico. Kuhner afirmava que a aura era invisível ao olho nu por estar na faixa do ultravioleta, um comprimento de onda acima do que conseguimos enxergar. Mas alguns animais conseguem ver essa luz: aves, insetos e até cães e gatos. Ou seja, se realmente temos uma aura, ou se espíritos também possuem uma, nossos pets talvez consigam vê-los mesmo quando nós não podemos. A rejeição da comunidade científica. Após testar vários voluntários, Kuhner notou que cada aura era única, variando conforme emoções ou mudanças na saúde do paciente. Mas ele também alertou: os óculos usados para observar essas emanações eram perigosos, devido à toxicidade da dianina. Com o tempo, descobriu-se que a exposição prolongada causava dores nos olhos, fortes dores de cabeça e até perda permanente da visão. Por isso, Kuhner recomendava que os óculos fossem usados apenas como treinamento para que o observador, com prática, pudesse ver a aura sem a ajuda de instrumentos. O lançamento de seu livro em 1911 atraiu grande atenção, especialmente entre espiritualistas, mas logo surgiram céticos tentando desbancar suas alegações. Outros pesquisadores tentaram replicar seus experimentos,
mas não conseguiam repetir os resultados. Suas observações, apesar de bem estruturadas, eram inteiramente subjetivas. Uma resenha publicada em 1912 no British Medical Journal criticava Kuhner por não apresentar evidências convincentes de que a aura existisse como um fenômeno puramente físico. Durante algum tempo, a atmosfera humana passou a ser classificada como pseudociência. O legado conturbado de Kuhner e a Guerra do Vietnã. Devido à sua idade avançada e à saúde debilitada, Kuhner nunca teve a chance de defender sua pesquisa. Apenas 9 anos após a publicação de seu trabalho, Walter John Kuhner faleceu aos 73 anos. Sua falta de engajamento com os críticos e a ausência de defesa pública das suas descobertas fizeram com que a comunidade científica passasse a encarar seu trabalho com suspeita e ceticismo. Com isso, sua reputação póstuma foi se apagando com o tempo. No entanto, certos aspectos da pesquisa de Kuhner continuaram vivos, embora provavelmente de formas que ele nunca imaginou ou desejou. Uma história assustadora durante a Guerra do Vietnã. Alguns dos maiores avanços tecnológicos ocorreram por causa das guerras, desde relógios de pulso até GPS e a internet. Nos anos 1960, o governo americano investia no desenvolvimento de óticas vestíveis, para que os soldados pudessem enxergar no escuro, algo que os combatentes do Vietnã precisavam muito. O problema: o exército estava aparentemente usando as pesquisas de Walter Kuhner. Se as lentes tratadas com dienina de seus óculos podiam permitir perceber a aura humana invisível, o que mais eles poderiam ver? No Vietnã, a habilidade de operar no escuro era crucial para o sucesso americano. O exército do Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcong mantinham-se escondidos durante o dia. Suas movimentações e emboscadas aconteciam à noite. Isso porque os americanos controlavam o espaço aéreo durante o dia, e qualquer ataque era rapidamente reprimido por helicópteros e bombardeios aéreos. Mas à noite, com pouca visibilidade, as bases americanas tornavam-se vulneráveis a ataques coordenados. O domínio do Vietnã na noite. Chegando ao Vietnã na primavera de 1965, os soldados americanos rapidamente perceberam que os vietnamitas dominavam a noite. Mesmo com seu poder aéreo superior, os vietnamitas tinham a selva e as trincheiras como proteção natural. Muitos helicópteros enviados para transportar tropas, suprimentos ou evacuar feridos jamais retornavam, abatidos por fogo inimigo intenso. Os pilotos americanos ainda voavam à noite, confiando em instrumentos e experiência. Com o tempo, desenvolveram consciência espacial voando em altitudes maiores e usando o radar para mapear o terreno. Mas ver melhor tornaria a guerra muito mais fácil. A evolução da visão noturna. A visão noturna não era uma ideia nova. Durante a Segunda Guerra Mundial, sistemas infravermelhos como o FG-1250 eram usados em tanques Panzer alemães e snipers americanos usavam dispositivos menores montados em rifles. O problema: todos esses sistemas exigiam um holofote infravermelho para iluminar os alvos, e isso os tornava vulneráveis. Em 1964, o exército americano começou a desenvolver o PVS-2, conhecido como Starlight Scope, o primeiro dispositivo passivo que só precisava da luz ambiente da Lua ou das estrelas para funcionar. Um grande avanço, mas só ficou pronto para uso em 1967 e foi adotado totalmente em 1969. O Starlight Scope era pesado, com campo de visão limitado, 4x de ampliação fixa, e pouco útil para a consciência situacional exigida durante o voo. Era eficaz apenas para alvos lentos no chão. O desenvolvimento dos óculos vermelhos. Nessa época, o exército buscava freneticamente desenvolver uma ótica noturna que pudesse ser usada como um par de óculos por pilotos. Imagine a cena. Tudo certo, rapazes? Prontos para ligarem esses aparelhos? Sim, senhor.
Então liguem e me digam o que estão vendo. Uau! Tudo está... vermelho, senhor? Ah, mencionaram isso no briefing. Deve ser mais suave para os olhos. Mas a percepção de profundidade está estranha. É difícil distinguir... O que é isso? Comparado aos outros óculos? Caramba! Relatos de visões demoníacas. Essa história foi contada por Cliff H., filho de um soldado que serviu no Vietnã. Seu pai não era um soldado comum. Alistado nos anos 50, ele recebeu uma promoção no campo durante a Guerra da Coreia. E durante a Guerra do Vietnã, atuou como oficial de campo, provavelmente coronel, supervisionando projetos tecnológicos. Durante uma de suas 3 missões no Vietnã, sua unidade foi encarregada de testar um lote de protótipos de óculos de visão noturna, entregues a um grupo seleto de tripulações de helicópteros. Diferente dos óculos comuns que usavam luz verde, esses dispositivos filtravam a luz no espectro vermelho, supostamente para não cansar a visão noturna dos pilotos. Também tinha um filtro amarelo para detectar assinaturas de calor. Mas, possivelmente para melhorar seu desempenho, os óculos haviam sido tratados com a solução de dianina de Kuehner, o primeiro voo assombrado. Na primeira noite de uso, tudo desandou. Enquanto sobrevoavam uma área tranquila do campo vietnamita, o artilheiro do lado direito abriu fogo, não contra o solo, mas disparando loucamente para o lado. Os helicópteros ao redor tiveram que quebrar formação para evitar serem atingidos pelo fogo de metralhadora calibre 50. O oficial, o pai de Cliff, gritou para o artilheiro parar, sem entender o que ele estava atirando. Quando arrancou os óculos do rosto do homem, viu seus olhos arregalados e aterrorizados. Perguntou o que ele estava mirando. O que ouviu foi algo que não esperava. Demônios. Demônios voando junto ao helicóptero. Eles vinham me pegar. Gesticulavam e apontavam para mim. Podiam me ver, assim como eu podia vê-los. Por isso comecei a disparar. Consequências e outros relatos. Cliff não soube dizer o que seu pai falou depois disso, mas certamente essa resposta não ajudou a convencê-lo de que o artilheiro estava sob efeito de drogas, e o pai sabia que ele não apresentava sintomas típicos. O voo de volta à base deve ter sido tenso, assim como o briefing depois, quando outros pilotos perguntaram por que estavam sendo alvejados. Mas esse não seria o último soldado a relatar visões de criaturas semelhantes a demônios pelos óculos vermelhos. Nas semanas seguintes, toda vez que as tripulações testavam os óculos, surgiam mais relatos de medo extremo por causa do que viam. O programa não cancelado e a experiência traumática. Contar essa história de segunda mão dificulta saber por que o programa não foi cancelado imediatamente, se os relatos iniciais foram levados a sério ou mesmo se essas criaturas eram visíveis para todos que usavam os óculos. É possível que os oficiais superiores simplesmente achassem que todos estavam sob efeito de drogas ou que as lentes causavam efeitos alucinógenos. Com o moral da unidade em declínio e os efeitos psicológicos do uso das lentes ficando evidentes, pilotos e oficiais foram aparentemente orientados a não usar os óculos para evitar tais efeitos. Mesmo assim, o pai de Cliff acabou pegando um par para entender o que estava acontecendo com seus homens. E a experiência o assombrou para sempre. Visões terríveis do pai de Cliff. Quando ele colocou os óculos vermelhos, já achou que tudo parecia um cenário gótico e infernal. Mas ao olhar ao redor do acampamento, viu o que pareciam ser criaturas aladas com garras saltando das copas das árvores. Aterrorizado, tirou os óculos e olhou para as árvores. Não havia nada além da névoa leve sobre as copas, na silenciosa noite. Foi aí que o pai de Cliff percebeu que os óculos vermelhos não seriam úteis e cancelou o experimento após apenas 60 dias. Silêncio militar e relatos céticos. Considerando a natureza pragmática dos relatórios militares, se esses eventos aconteceram como contados,
É improvável que os altos comandos tenham sido informados, nem pelo pai de Cliff, nem por outros oficiais que queriam manter suas carreiras e aposentadorias intactas. Desde que a entrevista de Cliff High viralizou na internet em 2018, sua história sobre os óculos vermelhos e sua unidade recebeu muitas críticas. O porquê do verde ser a cor ideal. Após anos de experimentação, a luz verde se tornou o espectro ideal para a visão noturna. Nossos olhos têm bastonetes responsáveis pela visão noturna, e cones. Os bastonetes são mais sensíveis ao verde, permitindo distinguir mais tons e detalhes com menos luz. Além disso, a luz verde cansa menos os olhos do que o vermelho ou azul, algo importante para uso prolongado. Mas isso não invalida a história de Cliff. Ele mesmo disse que os óculos vermelhos eram experimentais e que a tecnologia depois mudou para o verde, aparentemente por causa desse incidente. O mistério das lentes vermelhas e o silêncio sobre o sobrenatural. Registros mostram que a luz verde foi a escolhida para os primeiros óculos passivos usados na Guerra do Vietnã nos anos 60. Mas se as lentes vermelhas causavam alucinações terríveis ou permitiam ver literalmente outra dimensão, dificilmente isso seria divulgado, e quem viveu isso provavelmente preferiu não falar para preservar a sanidade e a reputação. Ceticismo e contradições. Após a divulgação da história de Cliff, outros veteranos do Vietnã, muitos tripulantes de helicóptero, disseram que nunca viram óculos de visão noturna vermelhos, que eram raríssimos na época. Sobre a tal dianina, que segundo algumas versões dava o tom vermelho e supostas propriedades sobrenaturais, Cliff nunca mencionou Walter Kuhner nem a substância. Como em outras histórias bizarras, parece que a lenda dos óculos demoníacos misturou detalhes de narrativas diferentes ao longo dos anos. Por exemplo, as lentes de Kuhner eram azul escuro, não vermelhas. Um documento da Marinha Americana que pode esclarecer. Pesquisando mais, encontrei um artigo muito interessante do Departamento de História da Academia Naval dos Estados Unidos de 2017. O texto se chama O Segredo de Ver Charlie no Escuro, escrito por Richard A. Roof. O subtítulo: O Starlight Scope, a ansiedade tecnológica e a mediação espectral do inimigo na Guerra do Vietnã. O artigo aborda o Starlight Scope, o óculos montado em rifles usado em 1967, o primeiro dispositivo passivo que só precisava da luz ambiente da Lua ou estrelas. O impacto psicológico do Starlight Scope. Apesar de sua vantagem tática, o artigo destaca o impacto psicológico e físico do equipamento nos soldados, causando ansiedade e dilemas morais. O problema principal? Os soldados não estavam acostumados a enxergar tão bem no escuro. Tudo ficava verde, com uma aparência estranha, quase etérea, um cenário alienígena. Eles, já exaustos pela guerra, passavam noites cansadas encarando essa paisagem verde, tentando matar qualquer coisa que parecesse um inimigo naquele outro mundo. Relato pessoal de experiência com o isolamento. O narrador lembra de quando esteve no Corpo de Fuzileiros Marinhos e passou 3 dias em confinamento solitário, num quarto escuro e apertado, sem dormir. Ele começou a ter alucinações, árvores, uma menina correndo com um cesto, um velho fumando cachimbo, tudo claramente fruto da mente tentando se estimular diante do tédio e exaustão. Alucinações com os óculos de visão noturna. Ele também já viu coisas estranhas com os próprios óculos de visão noturna, especialmente quando estava exausto após dias sem dormir. Uma vez, conversou por alguns minutos com alguém visível apenas pelas lentes. Ao tirar os óculos, a pessoa desapareceu. Histórias semelhantes surgiram no Vietnã com o Starlight Scope. Ilusões e falsas interpretações. A paisagem verde e estranha criada pelo Starlight Scope era povoada por entidades ambíguas. O cansaço, o estresse e o medo aumentavam a tendência de soldados interpretarem mal as imagens. O que parecia um gorila podia ser um rato, um macaco ou outro animal da selva.
Cobras venenosas ampliadas pareciam deslizar em meio a flashes de luz fosforescente, criando imagens quase mitológicas. A paisagem verde e as alucinações do Starlight Scope. Mesmo objetos inanimados, como pedras e plantas, pareciam soldados inimigos avançando contra o observador. Soldados relataram ter visto dragões e outras criaturas sobrenaturais surgindo da paisagem fosforescente e ondulante criada pelo Starlight Scope. Um ex-médico contou que usou o Starlight Scope para monitorar centenas de corpos inimigos após um intenso tiroteio, mas descobriu pela manhã que os cadáveres eram uma alucinação. Outro soldado comparou a explosão de pontos de luz em movimento à paisagem que parecia estar sempre nevando. Relatos de oficiais e o impacto psicológico. R.L. Schley, comandante da Marinha dos Estados Unidos, que trabalhou como historiador na Guerra do Vietnã, descreveu uma ilusão semelhante enquanto observava marinheiros em uma patrulha fluvial. Ele escreveu que, sob o brilho verde assustador do Starlight Scope, tudo na margem parecia se mover, os arbustos ganhavam vida, e o dispositivo transformava a paisagem noturna em algo parecido com uma ilusão de LSD. Drogas e efeitos no campo. O jornalista Michael Hare contou a história de um soldado de patrulha de reconhecimento que usava drogas para que a selva à noite parecesse para ele como se vista pelo Starlight Scope. Em uma entrevista, um veterano do Vietnã lembrou que seu comandante lhe dava pílulas para ficar acordado, chamadas Stay Awake Pills. Ao retornar aos Estados Unidos, ele foi pego com as pílulas que um tenente identificou como metanfetamina, speed. A realidade das visões de monstros. Portanto, mesmo que o uso de drogas e a privação de sono influenciassem a percepção, é 100% verdade que os soldados viam monstros aterrorizantes através dos seus óculos de visão noturna durante a Guerra do Vietnã. Também é inquestionável que o uso desses óculos causou problemas psicológicos e fisiológicos, como descrito na história do pai de Cliff High, que mandou os soldados pararem de usar os óculos após surtos mentais. A combinação das três histórias. Após a entrevista de Cliff em 2018, parece que três histórias distintas foram erroneamente fundidas em uma só. O experimento de Walter Kilner com dianina no início do século XX. O artigo acadêmico de 2017 sobre o Starlight Scope. E a história do pai de Cliff sobre os óculos vermelhos. A versão do pai de Cliff sobre os óculos vermelhos é a mais estranha, e é natural que, com o tempo, a narrativa tenha sido resumida e algumas partes exageradas para efeito dramático. O curioso é que a história original não estava tão longe do que muitos veteranos realmente experimentaram com os óculos verdes. E assim permanecem os mistérios dos óculos de dianina de Walter Kilner. Instrumentos que, embora criados para revelar um campo energético invisível aos olhos humanos, poderiam ter aberto uma janela para algo muito além do que a ciência de sua época poderia compreender. O que exatamente esses óculos mostravam? Seria apenas a manifestação de uma energia natural? Ou seriam portais para uma dimensão paralela, um plano invisível que coexiste silenciosamente ao nosso mundo? Quem os usava talvez não apenas enxergasse a aura humana, mas também figuras que habitam essa outra realidade. Entidades que nossa visão comum jamais alcança, mas que através desses filtros especiais parecem querer ser vistas. Até hoje, o que se esconde atrás desse espectro permanece um enigma. Seria apenas uma ilusão óptica ou o vislumbre de um mundo sombrio, sempre presente, mas invisível, tocando nossa existência? A resposta talvez esteja esperando para ser descoberta por quem ousar olhar além do véu.